Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, meu irmão e minha irmã, seja com você e com a sua família, em nome de Jesus. Amém? Eu quero fazer uma reflexão hoje aqui sobre uma questão muito interessante. E essa reflexão está baseada na seguinte pergunta. A pergunta é essa: por que Jesus precisou sofrer tanto antes de morrer? Por que ele precisou sofrer tanto sendo açoitado, humilhado, agredido como ele foi? Não é? Ele foi açoitado, eles cuspiram nele, bateram nele. Por que Jesus precisou passar por esse sofrimento, já que somente a sua morte seria suficiente para salvar a humanidade dos seus pecados? Por que tanto sofrimento? Qual é o motivo para tanto sofrimento, sendo que só a morte de Jesus bastava para que os nossos pecados fossem cancelados, fossem perdoados? Então nós vamos responder essa pergunta aqui hoje à luz da palavra de Deus. Por que Jesus sofreu tanto antes de morrer? Mas antes de nós fazermos isso, eu quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal, você que está aqui participando pela primeira vez, ou você que já tem assistido os nossos vídeos, mas ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, a sua participação é muito importante, deixe o seu like também, caso você goste desse vídeo, e não se esqueça de ativar o sininho, para que quando a gente venha lançar um vídeo aqui, você venha então a ser avisado. Pois bem, vamos então refletir sobre essa pergunta à luz da palavra de Deus. Se a morte de Jesus Cristo era o que bastava para que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados, por que ele teve que sofrer tanto antes de morrer? Muito bem, antes da gente responder essa pergunta e aqui apresentar as razões, eu preciso dizer que a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus foi suficiente para que os nossos pecados fossem perdoados. Né? Então, do ponto de vista bíblico e teológico, a morte de Jesus é o que efetivamente realiza a expiação dos nossos pecados. Então, nós temos que ter consciência disso. Inclusive, ele é descrito na palavra de Deus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele, através da sua morte, como o Cordeiro era sacrificado no Antigo Testamento, através da sua morte, então, ele conquistou o perdão dos nossos pecados. Então, a morte de Jesus e a sua ressurreição são, digamos assim, o centro da redenção, né, de Deus para a humanidade. Agora, veja só, se fosse apenas sobre pagar a penalidade, digamos assim, do pecado, a morte de Jesus em si já cumpriria, então, esse papel. Mas então, voltamos à pergunta, por que tanto sofrimento? E eu quero então aqui, à luz da palavra de Deus, apresentar 4 razões por que Jesus teve que sofrer antes da sua morte. A primeira razão, o sofrimento de Jesus foi o cumprimento das profecias. No Antigo Testamento, especialmente lá em Isaías 53, a gente vê uma palavra profética a respeito do servo sofredor. O servo sofredor que seria transpassado por nossas transgressões e seria moído pelas nossas iniquidades, como diz o texto lá. Vamos dar uma olhadinha nesse texto, olha só. É Isaías 53, os versículos 5 e o versículo 7. Ele diz assim, ó: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Veja só, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, aqui diz a palavra de Deus. E o versículo 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então o sofrimento de Jesus, ele é visto como o cumprimento das profecias messiânicas. Qual é a implicação prática disso? A implicação prática disso é que esse sofrimento, a dor, a humilhação que Jesus passou, ele sinalizava que Jesus era o verdadeiro Messias. Então, quando Jesus, através do seu sofrimento, se identifica com as profecias do Antigo Testamento, ele está mostrando, então, através do seu sofrimento, que ele é o Messias, que ele é o Cristo prometido, ungido de Israel, que viria ao mundo para resgatar
um povo exclusivamente seu, né? A igreja do Senhor Jesus Cristo, então, de todas as nações. Então, ele é este Messias que havia sido prometido para Israel. Então, Jesus sofre antes da sua morte para se identificar com essas profecias do Antigo Testamento, mostrando assim que ele era de fato o Messias. A segunda razão, o sofrimento de Jesus foi uma identificação também com a dor humana. Se ele se identificou com as profecias, através do sofrimento dele, antes da sua morte, ele se identificou também com a nossa dor, com a nossa fragilidade, com o nosso sofrimento. Jesus, sendo Deus encarnado, porque ele era o Filho de Deus, mas ele era o próprio Deus, né? Ele é o Verbo que se fez carne e veio habitar entre nós, ele não apenas morreu, mas ele passou por todo tipo de sofrimento humano que nós passamos ou que nós podemos passar, como traição, humilhação, dor física, abandono e todas essas coisas que nós enfrentamos nesse mundo. Ele foi, sendo Deus, o sofrimento que ele enfrentou no mundo, ninguém enfrentou igual a ele. Qualquer tipo de sofrimento que nós venhamos a passar no mundo, que você venha a passar no mundo, qualquer tipo de sofrimento não se compara ao sofrimento que ele passou. Ele sofreu muito mais do que todos nós, muito mais do que todas as pessoas que poderiam viver nesse mundo. Mas você pode dizer, mas eu conheço gente que passou por coisas piores. Pode ser, mas do ponto de vista de quem era Deus, que foi abandonado ali na cruz, né, que recebeu sobre ele todos os pecados da humanidade ali sobre ele, que naquele momento da cruz e do sofrimento, o Pai virou o rosto, né, porque os pecados da humanidade estavam sendo lançados sobre ele. Esse sofrimento todo, né, que ele passou, ninguém na face da terra passou. Então, quando Jesus passa por esse sofrimento, ele também está se identificando com o nosso sofrimento. Se você está sofrendo, eu quero dizer para você que Jesus sofreu mais do que você. Então, isso acaba sendo consolador para nós. Olha o que diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Veja só, através do sofrimento ele foi tentado, mas ele não pecou. Ele não pecou. E é interessante que ele se compadece de nós, porque ele passou por tudo que nós passamos, por tudo que você passa, meu irmão e minha irmã, o Senhor passou. Todo o sofrimento que você enfrentou, ou tenha enfrentado, ou venha enfrentar, Jesus já passou por isso. Então isso significa que ele pode se compadecer de nós, né? Verdadeiramente da nossa dor humana, podemos dizer assim. Ele sendo Deus, né, se compadece da nossa dor humana. Então Jesus se identificou, né, sofrendo ali antes da sua morte, ele se identificou com o nosso sofrimento e mostrou que ele também sofreu no nosso lugar, né? Isso é uma razão muito interessante. A terceira razão pela qual Jesus sofreu tanto assim antes da sua morte foi porque este sofrimento, ele revelou a profundidade do pecado humano e a grandeza do amor de Deus. O sofrimento de Jesus, antes da sua morte, fez isso. Mostrou o quanto nós somos pecadores e mostrou também a grandeza do amor de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 5, o apóstolo Paulo diz assim, ó, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor. Olha só, ele está dizendo que os sofrimentos de Cristo, eles se manifestam em nosso favor, né? E ele diz, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Então, Jesus Cristo, através do seu sofrimento, ele demonstra a gravidade do pecado e a profundidade do amor de Deus. Então, o sofrimento de Jesus é uma revelação para mim e para você, meu irmão. Uma revelação em que sentido? Ele mostra o quanto o pecado é sério. Por isso que Jesus sofreu tanto, né? O pecado causa sofrimento. E isso é o que Jesus quer mostrar através do seu sofrimento, que o pecado causa esse sofrimento. E também mostra o quanto Deus nos ama, porque ele suportou tudo isso por nós, suportou isso por mim e suportou isso por você. Então, por isso que Jesus
teve que sofrer antes da sua morte. Esse sofrimento mostrou o quanto o nosso pecado traz tragédia, miséria, sofrimento, condenação e todas essas coisas. E também mostrou o quanto ele nos ama. Então, essa também é uma das razões por que Jesus sofreu antes da sua morte. E uma última razão: o sofrimento de Jesus também comprovou a sua autoridade para nos salvar. O seu sofrimento mostrou isso, mostrou que ele tinha autoridade para conquistar a salvação por nós na cruz. Jesus foi plenamente submisso e totalmente obediente ao Pai. Até mesmo lá no Getsemane, quando ele estava sofrendo, e diz Lucas que ele estava sofrendo uma agonia tão intensa que ele começou a suar e o seu suor se tornou em gotas de sangue. Tamanho era o sofrimento que ele enfrentou, mesmo antes de sofrer nas mãos dos romanos e dos judeus. Mesmo antes de ser açoitado, mesmo antes de ser pregado na cruz, ele já estava sofrendo a agonia da expectativa do sofrimento que ele passaria, da sua separação do Pai, porque ele receberia ali sobre a cruz, sobre a cruz ele receberia todos os pecados da humanidade. Então ele já estava sofrendo ali. E em Filipenses capítulo 2, versículo 8, diz assim, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E veja que eu falei sobre o Getsemane, mas eu esqueci de dizer, agora eu quero completar o meu raciocínio aqui. Ali no Getsemane, ele disse para o Pai, ele disse assim, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, senão seja feita a tua vontade. Então, ele tinha a opção de desistir, mas não desistiu. Por quê? Porque ele foi obediente, ele foi totalmente obediente e plenamente submisso ao Pai, porque era o propósito do Pai, era o propósito de Deus nos salvar, nos resgatar. E aí então eu volto para o texto de Filipenses, que diz que ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Foi uma humilhação esse sofrimento. Então a ideia é que a obediência de Jesus, ela foi total e a sua submissão foi plena. Ele se entregou por completo, mesmo quando isso significou suportar o pior tipo de sofrimento possível que alguém poderia enfrentar nesse mundo. Então isso contrasta com Adão. Veja só, Adão desobedeceu, mas Jesus obedeceu. É interessante que lá em Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Fala que Jesus é o novo Adão, né? É o Adão espiritual. Né? Então, Adão desobedeceu no paraíso, mas Jesus obedeceu em meio ao sofrimento. Isso é tremendo, meu irmão e minha irmã. Ele se submeteu ao sofrimento e venceu o sofrimento por nós. Ali no sofrimento ele poderia ter dito, não, vamos parar por aqui. Né? Eu não aguento isso. Mas ele aguentou. E com isso ele mostrou que ele tinha autoridade e poder para nos resgatar. Veja como isso é interessante. Adão lá no paraíso, ele não fez isso não. Ele estava vivendo muito bem. Tinha tudo que Deus tinha proporcionado para ele. Mas ele desobedeceu. E Jesus, então, mesmo passando por todo tipo de sofrimento e humilhação, ele venceu. E essa vitória mostra que ele tinha autoridade para nos salvar e nos resgatar. Então, o sofrimento de Jesus antes da cruz, nós podemos dizer que pode ser chamado até de um teste. Um teste pelo qual ele passou. Ele foi aprovado e comprovou a sua autoridade para nos resgatar. Veja só, meu irmão e minha irmã, por que Jesus sofreu antes da sua morte? Né? Porque isso mostrava que ele tinha autoridade e poder para efetuar a nossa salvação. Ele é o Cordeiro sem mácula mencionado no Antigo Testamento, ou seja, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o seu sofrimento tinha esta intenção, tinha esta razão. Então, resumindo aqui, nós podemos dizer que Jesus Cristo, ele sofreu antes da sua morte por essas 4 razões. Em primeiro lugar, por quê? Porque o sofrimento de Jesus foi o cumprimento das profecias. Ele se identificou com as profecias. Em segundo lugar, o sofrimento de Jesus foi uma identificação com a dor humana. Ele se identificou conosco e com o nosso sofrimento. Em terceiro lugar, o sofrimento de Jesus revelou a profundidade do nosso pecado e a grandeza do amor de Deus, o quanto o Senhor nos ama. E, em quarto lugar, o sofrimento de Jesus comprovou a sua autoridade para nos salvar. Ele venceu, mesmo em meio ao sofrimento, mostrando que ele tinha autoridade e poder
para efetuar a nossa salvação. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe a sua vida e que você possa se voltar para esse Jesus, reconhecer esse sacrifício que Jesus Cristo fez por mim e fez por você. Se você já fez esse reconhecimento, se você já entendeu que Jesus Cristo é o seu Salvador, é o seu Senhor, amém, glória a Deus por isso. Mas se você ainda não tomou uma posição de seguir Jesus, de se posicionar ao lado de Jesus, de receber esse sacrifício de Jesus na sua vida, se você não fez isso, faça isso. Diga para Jesus, Jesus, eu creio no Senhor. Eu creio que o Senhor morreu naquela cruz para pagar o preço dos meus pecados. Eu creio que o Senhor sofreu antes de morrer por mim, para mostrar o seu amor por mim, para cumprir as profecias, né, como nós vimos aqui, para se identificar com a minha dor, né, como nós vimos aqui. Então, meu irmão e minha irmã, Jesus, ele tem pleno poder e autoridade para te salvar, para te resgatar, para perdoar os teus pecados. Basta você se arrepender dos seus pecados, se voltar para ele e dizer, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, e dizer, Jesus, eu te recebo na minha vida como meu Senhor e Salvador. Porque é isso que a palavra de Deus diz em João 1,12. A palavra de Deus diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Quem? Aqueles que creem no seu nome, diz lá em João 1,12. Então, venha fazer parte desse time, meu irmão e minha irmã, esse time de pessoas lavadas no sangue de Jesus. Se você ainda não faz parte dele, venha fazer parte, né? Meu amigo, minha amiga, vem fazer parte desse time onde as pessoas que recebem Jesus têm os seus pecados perdoados e são transformados pelo poder de Deus. Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão e minha irmã. Compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem, especialmente para aquelas pessoas que ainda não entenderam o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós, sofrendo e morrendo em nosso lugar. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça, se você ficou até aqui porque você gostou desse vídeo, né? Então, deixe o seu like aí e nos vemos então no próximo vídeo. Fique bem, fique em paz, fique com Jesus.